Olá pessoal, estamos aqui no canal Pitada Espírita, mais uma vez um novo vídeo. Toda semana a gente postando aqui um novo vídeo de uma conversa leve, descontraída, sobre o Evangelho, todos os personagens, todos os livros que auxiliam a divulgação da doutrina. Hoje estou aqui com o Ricardo Guerin, amigo, trabalhador também da Lida Espírita, estudioso, vai trazer bastante reflexões importantes para a gente. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Thales? Obrigado. Maravilha. Não esqueçam de seguir o nosso canal, curtir o vídeo. Quanto mais pessoas curtirem o vídeo, mais um mecanismo de busca do YouTube leva para quem pesquisar coisas sobre a doutrina espírita. A gente pode levar as nossas reflexões, as nossas análises para mais pessoas. Acho que é uma forma da gente divulgar os conhecimentos e os estudos da doutrina. Hoje, no nosso bate-papo aqui, a gente vai falar sobre o legado de Paulo e Estevão. São dois personagens do Evangelho, tanto citados nos livros da Bíblia, quanto estudados por todas as religiões cristãs, como também num grande acervo aqui de obras da doutrina espírita. São dois personagens importantes que deixam para nós algumas reflexões de conduta do nosso dia a dia, de como a gente leva a vida, de como a gente pode levar a vida, refletindo no que esses dois passaram. Acho que toda obra literária, Ricardo, da doutrina espírita, de qualquer formatação, ela traz, mas principalmente da doutrina, ela traz assim exemplos, o próprio Evangelho, como esses livros que o Chico, por exemplo, psicografou, ditado por Emmanuel e tantos outros, eles trazem exemplos bem extremos, de condições bem extremas, para nos ajudar a refletir de como que aquelas situações que vividas ao extremo por esses personagens também são situações que nós, de certa forma, passamos, mas não naquela intensidade, naquela extremidade. É um recado que a espiritualidade nos deixa de coragem, vocês vão conseguir vencer. Olhe esses exemplos, olhe esses personagens. E nesse livro de Paulo e Estevão, acho que eles deixam um grande legado disso. Quando a gente lê essa obra do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, com essa ótica de compreender como essas condutas se refletem nas minhas condutas, a gente vê ali uma espécie de manual de como caminhar na evolução espiritual, sem ter a necessidade de viver toda aquela extremidade de dificuldades, de provas e de lutas aqui no ambiente terreno. Para quem ainda não leu o livro, a gente vai dar alguns spoilers aqui, acho que é natural, a gente falar da história desses dois, mas fica o convite para lerem. É super, super linda essa obra, foi um dos primeiros livros que eu li, dos romances do Chico. Me tocou profundamente, mudou profundamente algumas percepções que eu tinha da minha própria vida. Ricardo, eu acho que o livro ele começa contando uma história do pai do Estevão, que era Gesiel ainda nessa conversão. Ele e ali já mostra, desde o início já mostra assim um pouco do fortalecimento do espírito que o Estevão tinha, da fé inabalável que ele tinha, e de mostrando como é que era um espírito que já veio, pronto para exemplificar para os muitos e ser ali a grande trajetória impulsionante do Paulo. E ele mostra desde o início lá da narrativa do Emmanuel como que ele era fortalecido. O livro começa com o caso do pai dele perante aos romanos, sendo agredido de forma assim, covarde, humilhante, e ele ensanguentado, um senhor muito idoso, ensanguentado. O livro narra que a irmã a Abigail e o Estevão chegam, e tem uma frase nesse momento que me marcou muito, que mostra isso do Estevão, que ele olha para o pai dele e fala assim: meu pai, se acalma, pois o nosso Deus é de justiça e bondade. Acho que isso mostra um pouco, Ricardo, essa força que ele tinha. O livro Paulo e Estevão é um livro fantástico, Não por acaso, Thales, dos mais de 400 livros psicografados por Chico, se eu não me engano, se não era um dos preferidos, era o preferido do próprio Chico. Olha a importância de todo esse livro. E, como você disse muito bem no começo, a gente vê, assim, enquanto a gente desenvolve a leitura desse livro,
vai dando uma vontade muito grande no nosso coração de nos tornarmos pessoas melhores, de ser melhor. Porque é inspirador a postura de todas essas pessoas, né? De como dá para ser diferente, dá para ser melhor, né? E a postura do Estevão, igual agora você faz esse apontamento, a postura dele mostra para a gente muita coisa, né? Mostra que a religião, ela pode te dar um guia para um lado ou para o outro, mas não, a religião por si só, deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro, quando a gente nota que, embora ele não tivesse contato com o cristianismo, por exemplo, ele tinha dentro dele uma postura muito, que já é quase como se toda a postura do Cristo já fosse muito natural dele. Então, enquanto que a religião vai impactando as pessoas de maneira diferente, não só do cristianismo, mas dentro de cada segmento religioso, cada um vai tendo uma absorção daquilo que a doutrina pode dar para ele. Mesmo dentro do espiritismo, tem pessoas que têm uma determinada postura, tem pessoas que têm outras. Dentro do judaísmo, do islamismo, enfim, é muito curioso ver como cada pessoa se comporta, né? É até interessante você falar isso, porque a gente aprende na doutrina espírita, né, nos esclarece no Livro dos Espíritos, que as leis divinas estão na consciência dos homens, né? E isso apara as arestas de qualquer religião, né? Quer dizer, ela está na consciência dos homens. E tem um momento ainda, né, no livro Paulo Estevam, que me recordei agora, quando ele já está preso com a irmã, e ele preocupado com como a Abigail ia reagir a tudo aquilo, e ela também mostra uma serenidade. Ela canta o Salmo 23, né, que é aquele salmo bonito conhecido, que fala: quando andava no vale da escuridão, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum. E aí o Estevão, ele fala assim, e aí esse link com a doutrina, né? O Estevão fala assim para ele: como fico feliz, irmãzinha, pela sua consciência das leis de Deus. Olha só como é que ele exalta essa questão da consciência. Então, ainda que seja judeu ou muçulmano, igual você falou, é atributo do ser, né, do espírito, as leis divinas, né? Quanto mais a gente compreende essas leis, mais a gente vive com essa fé que Estevão tinha, né? Que ele perdurou aí por longos caminhos, né? A gente estava conversando um pouco antes também desde a prisão, né? Quando ele foi preso, como ele reagiu dessa forma, sem interceder, sem brigar, sem querer mudar aquele cenário, né? Porque ele confiava em Deus. Sabe o que é interessante? Por exemplo, a gente vai vendo a relação dele com o pai dele, né? Embora ele tivesse a razão, né? Porque por muitas vezes ele teve, a gente vai olhando lá, porque o pai dele, ele era uma pessoa que ele entendia da lei, mas ele tinha uma visão diferente. No apontamento que você fez no começo, quando o pai dele, né? Quando ele fala: filho, Deus, o filho diz: pai, Deus, nosso Deus é de justiça e de bondade, né? O pai, para onde ele foca mais? Ele sofreu uma injustiça e ele tem que reparar essa injustiça. De certa forma, falta um pouquinho de confiança nos desígnios de Deus, que é muito nosso, né? Toda vez que a gente se revolta, que a gente tenta se vingar, o que nós estamos sinalizando através da vingança? Que eu não acredito que Deus esteja vendo, eu não acredito que Deus é um Deus de amor e de justiça, então a gente acha que tem que tomar a vingança, porque Deus não é justiça. Nós é que temos que fazer o papel de Deus nesse caso. É bem interessante. Né? Que é inclusive o papel dos próprios, que é o que a gente vê muito dentro das salas mediúnicas dos próprios obsessores. Né? Na sala mediúnica, qual é o papel principal do obsessor ali? Ele acaba tentando tomar a justiça pelas próprias mãos porque ele não confia em Deus. Então demonstra uma certa imaturidade. E quanto sofrimento, né, que a gente vê, principalmente nas tarefas mediúnicas. Como essa incompreensão, né, acarreta sofrimentos de séculos. Né? Justamente, você falou muito bem aí, né, de confundir a justiça dos homens com a justiça de Deus. Né? Quando a gente opta pela justiça dos homens, muitas das vezes isso acarreta em sofrimentos milenares, né, que a gente, nas tarefas mediúnicas, acaba atendendo esses irmãos que sofrem por ter lá atrás, né, ter querido resolver com as próprias mãos, por não ter esse esclarecimento de que a vontade de Deus ela é suprema, né? A gente fica limitado nesse espaço-tempo que a gente está encarnado pelo véu do esquecimento, esquece
de toda a programação que nós viemos e que Deus sempre vai preparar algo super bom para a gente daqui para frente, que deve ter o nosso esforço, né? Deve ter o nosso esforço. E na conversa do Gesiel, né, do Estevão, antes, Gesiel, com o pai, quando o pai diz assim, olha, eu vou buscar justiça porque tomaram o nosso terreno naquela época, não sei o quê, ele fala pro pai, você sabe que não vai funcionar, essas pessoas não são confiáveis, e o pai diz assim, não, eu vou fazer. Qual foi a postura dele? De muita serenidade. Deixa, então, que o meu pai, de muito respeito ao pai, né, que ele tinha muito forte isso, deixar o pai agir. Porque muitas vezes o que o plano espiritual superior permite que a gente faça. Qualquer mentor muitas vezes sabe que a gente vai fazer besteira, mas uma das provas do amor de Deus e do amor da espiritualidade maior com relação a gente é permitir que a gente faça, para que a gente aprenda com isso. Exatamente. Fez, né? Ele entendeu, sabia que lá na frente ia dar confusão. E aí permite que o pai vá lá. Então ele fala que Deus, ele só pensa assim, no livro tá lá, Deus nos ajude. Exato. E aí lá, e a gente sabe onde é que vai terminar toda a história, e o outro rapaz lá do livro lá, e o que ele faz? Ele acaba tomando todo o restante da propriedade da casa. E quando o pai conta tudo isso lá dentro, a postura do Gesiel eu achei fantástica, porque se fôssemos nós, na nossa condição espiritual, provavelmente a gente iria falar assim, pai, eu não acredito que você fez uma besteira como essa. Isso é. Eu te avisei. Olha agora, qual foi a postura tranquila do Gesiel, de quem está muito sereno com relação aos desígnios de Deus. Pai, fica tranquilo, eu sou jovem, a Abigail é jovem, a gente começa a trabalhar em qualquer outro lugar e começamos a vida de novo. Olha a confiança e a serenidade. É contagiante. Vale pra gente nos momentos atuais. Quando a gente está com medo e uma série de incertezas, com medo de perder tudo, de perder emprego, de perder tudo isso, vem Gesiel, Estevão, e mostra uma tranquilidade nos desígnios do Pai. Ou seja, se você está com saúde, se você tem isso, se você tem a confiança, você recomeça em qualquer lugar. E foi o que ele disse pro pai. E aí depois o pai vai, eles, naquela mesma noite, eles vão presos. Né? Qual é a postura dele? Tranquiliza o pai, tranquiliza a irmã, e ele fala, de repente, no finalzinho ali da noite, ele fala para Abigail, amanhã eu vou confessar e falar que fui eu. Por quê? Porque o amor dele era, se preciso for, passar por tudo para poupar o pai. Era um... não, realmente é. Né? E você falou um ponto aí que eu me lembrei que realmente acho que é maravilhoso e de grande reflexão para a gente, porque o fato dele não ter interferido no livre-arbítrio do pai, né? Dele ter falado, tá bom, se eu quer ir lá, você vai, né? Que mostra esse amor, né? Essa confiança, esse amor, porque assim, na verdade, o amor ele trabalha para a construção, né, do espírito do outro. Se eu amo o outro, eu quero que ele evolua, que ele cresça. Não necessariamente o amor trabalha para se privar das dores, né? A gente, eu tô com um bebezinho em casa aprendendo a andar, assim, você também tem filhos, a gente deixa nossos filhos cair para que eles aprendam a andar. A gente sabe que aquilo faz parte e a gente olha que nem sabe amar direito. Então imagina Deus com a gente, né? E Estevão retratava isso já nessa relacionamento com o pai dele, né? Era uma criança, tá bom, o senhor vai cair, vai se machucar, mas fique em paz que vai ser isso vai servir para você em algum momento, né? Você vai aprendendo a andar espiritualmente, né? Faça a sua caminhada, né? Faça a sua caminhada. Ele diz, faça a sua caminhada. Dê os seus passos, é o aprendizado. Eu acho que é no Libertação, lá do André Luiz, que o espírito de Margarida, também que é uma mentora muito já da esfera elevada, ela vai encarnar como filha de Matilde. Isso, Matilde. Como... Margarida, a filha. Vai encarnar como filha da Margarida. E ela se encontra no plano espiritual, Margarida desdobrada, e tem uma frase que a Matilde fala, não me enclausure das lutas terrenas com a desculpa do amor por mim. Isso é muito bonito, né? Porque ela a gente vê o espírito do patamar dela, né? O patamar da Matilde, e ela fala muitas vezes para a filha, né? Não me trate como uma princesa belô, assim, quer dizer, esse amor, desse cuidado de não deixar o outro passar, também é tão prejudicial quanto o abandono. Ela fala muitas vezes. Acho que no capítulo 19.
entendimento. Uma reflexão muito linda mesmo. Interessante essa passagem, é muito bonito. E aproveitando esse tema, né, de deixar andar e de deixar passar pelo que é necessário para que o espírito possa crescer, a gente chega num outro personagem, né? Então a gente tem lá Saulo de Tarso, né, como um perseguidor cristão implacável, mas dono de uma didática da Torá, do Velho Testamento, do judaísmo, dono de uma palavra forte, uma educação grega, dono de uma imponência cultural, de uma presença espiritual, de um magnetismo muito forte. E o Paulo, naquela sua conversão aos portões de Damasco, quando a gente lê essa história, essa parte, essa trajetória, ali, Ricardo, eu tenho uma coisa assim para mim que ficou muito marcante, né? Porque quando a gente olha o que a doutrina espírita nos esclareceu, a gente pega lá no livro dos médiuns, do Allan Kardec, que fala que a mediunidade ela é o atributo orgânico do ser que sempre existiu, né? Então, assim, a mediunidade já existia, né? Pessoas encarnavam com faculdades mediúnicas desenvolvidas desde lá dos egípcios, né? Todos os tempos, em todos os povos, né? De todos os tempos, todos os séculos. Mas aí o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, ele traz um conceito que é de extrema importância, que é o bom uso da faculdade mediúnica, que é chamada mediunidade com Jesus, né? E o Paulo de Tarso, para mim, foi quem trouxe no seu próprio exemplo ao mundo o que é a mediunidade com Jesus, né? Porque a gente não pode esquecer dos fundamentos que a doutrina nos esclarece, principalmente no Livro dos Médiuns, e da questão da lei de justiça de Deus, né? Deus considera todos com as mesmas formas, as mesmas oportunidades, e não há privilégios a ninguém. Tudo é conquista de cada esforço, né? Todos nós, toda a criação, ela está sobre as mesmas leis universais que regem o nosso universo, né? E essas leis também ela envolvem toda a questão mediúnica. De tal forma que a faculdade mediúnica ela acontece para todos da mesma forma, né? Então, quando narra-se lá que Paulo de Tarso estava no deserto com mais 3 soldados e Jesus aparece para ele, né? Narrado que Jesus aparece para ele com uma luz tão grande que ele chega a cegar os olhos, e ali tem um detalhe que às vezes passa desapercebido, porque fala que os outros guardas nada viam. Então, ou seja, era uma relação, uma relação mediúnica ali, né? Então, era um processo. Paulo estava tendo uma manifestação de clara evidência mediúnica, porque os guardas não viam isso. Só Paulo via. Então, ali, para mim, quando eu li, eu falei assim, poxa, foi a primeira manifestação mediúnica aqui de Paulo, dele, talvez consciente, que nos traz essa explicação que a doutrina nos traz dos médiuns. E mais do que isso, ela mostra também, por não existir privilégios, que para nós conectarmos com espíritos em processo mediúnico é necessária uma afinidade de vibração, né? E não há privilégios, todos somos iguais. E aí a importância do que a gente começou a falar lá atrás de Gesiel, que não importa a religião, importa a ligação do ser com Deus. E naquele momento Paulo estava fazendo uma prece, porque ele estava sofrendo a morte de Abigail, e ele estava tão entregue, tão fervoroso na sua fé daquela forma que ele tinha, que ele se elevou a Deus de tal forma que mediunicamente ele conseguiu ter a percepção de Jesus como luz. Porque ainda que Jesus quisesse aparecer claro e evidentemente para um e não para outro, exigiria um esforço do Paulo também de subir o seu patamar pela distância que existe entre eles. Então, assim, Paulo de Tarso já não era um espírito ainda tão imperfeito. Ele tinha uma capacidade muito grande de religiosidade e veio talvez uma aprovação de usar isso para o bem. E aí era necessário o encontro com Jesus para que ele fosse o propagador dessa mediunidade com Jesus. Porque depois ele, nas cartas, fala muito isso de Paulo, vários atributos mediúnicos que ele mostra nas cartas. E quando ele fala em muitos momentos, já não sou eu que habito no Cristo, mas o Cristo que habita em mim, não só pelo o evangelho dele ser natural dentro dele, mas como também de todas as mensagens que ele passava
das esferas mais altas celestes através das suas faculdades mediúnicas. Depois também, mais uma prova dessa questão da mediunidade, é o momento que ele está tudo, quer dizer, ele se converte, ele fica cego, acontece tudo aquilo que a gente já sabe, que a maioria das pessoas que nos assistem também provavelmente já tenham acompanhado, e aí ele tenta empreender várias coisas e as coisas começam a não dar certo para ele. E eu acho que é um alerta muito forte para todos nós, porque às vezes a gente decide mudar o nosso caminho, como ele, né? Então, quer dizer, ele muda radicalmente de vida, né? Decide abandonar todo o conforto que ele tinha lá atrás por aquilo que ele acreditava. Paulo tinha muito isso, né? Aquela intensidade, né? Então, aquela intensidade, aquela coisa do acreditar. E de repente, quando você começou a empreender, você decide ir para um caminho que você acredita que é certo, isso não quer dizer que as coisas vão acontecer de uma maneira tão tranquila para você. E muitas vezes dentro da casa espírita a gente vê as pessoas desanimadas com a doutrina ou com Deus, porque ela diz assim: puxa, quando eu estava no caminho errado, no caminho torto, eu tentava fazer isso, fazer aquilo, e parece que a vida era mais fácil. E agora que eu tento caminhar do jeito certo, as portas não se abrem, como se tivessem que abrir automaticamente. E o livro Paulo Estevam mostra pra gente o seguinte: não precisa ir com essa pressa toda na transição, né? É preciso esperar. E aí ele está muito desanimado, aí ele vai para aquela caverna durante a noite, e aí ele tem contato com Abigail e com Jesus, né? Com Estevão, naquelas orientações inesquecíveis. É quando ela fala o ama, trabalha, espera e perdoa, né? É nessa hora que trabalha, espera e perdoa, né? Que são orientações assim que eu acho que cada um de nós deveria de manhã pegar aquilo e falar assim: olha, eu vou pautar o meu dia, com ou sem quarentena, eu vou pautar o meu dia no ama, trabalha, espera e perdoa, e serve até para quarentena, né? Exato. Seus familiares que você está aqui, trabalha no que é possível fazer nesse momento, espera tudo isso passar e perdoa se as pessoas estão se comportando de maneira que você acha que é inadequada. Usar para tudo. E o Paulo mesmo, depois que ele tem aquela conversa, ele sente o espírito dele revigorado, ele diz assim: agora eu vou pautar minha vida assim. Então, quando ele decide pegar o tear, começar a trabalhar de uma maneira mais simples, braçal, mais uma lição para a gente, né, Thales? Porque o trabalho braçal não é vergonhoso. Ganhar somente para o seu sustento também não é vergonhoso, e Deus vai sempre te dando o necessário. Jesus falava isso no Sermão do Monte, né? Olhar do céu, Deus não vai te desamparar em nenhum momento. Mas a gente tem a certa confusão, né, com o supérfluo e com o necessário, e Paulo vem mostrar para a gente que ele tinha o supérfluo, mas um vazio espiritual imenso. Isso, exatamente. Se nós hoje não está ouvindo, vai ouvir essa nossa conversa aqui, vai pensar: puxa, eu estou sentindo esse vazio. Então é preciso preencher esse vazio de que forma? Com trabalho, com Deus no nosso coração. Parece frase pronta, né? Mas é preciso conduzir Jesus para a nossa vida. Ele está lá. Está pronto assim. Agora, todos nós estamos fazendo uma estrada de Damasco na nossa vida, né? E eu achei uma frase que está lá na Bíblia de uma maneira diferente, Emmanuel coloca isso também, né? Que Jesus fala para ele assim: não recalcitre contra os aguilhões. O que é recalcitrar? É demonstrar resistência para obedecer. E o aguilhão era uma vara com uma ponta de ferro que era usada para conduzir boi. Então, de certa forma, Jesus conduzia ele a um animal rebelde, que Deus tinha um caminho para ele, e ele estava sofrendo por não ir por aquele caminho. Quantos de nós hoje não está sofrendo um vazio existencial imenso, está sentindo dor, desânimo, porque Deus está querendo te conduzir para um local e você, por rebeldia, está querendo ir lá. Às vezes Deus quer te levar para uma vida simples e você quer levar uma vida de ostentação, e isso está te fazendo sofrer. Deus às vezes está querendo te mostrar a grandeza da tua família e você acha que aventuras fora de casa vão preencher o teu vazio. Então, assim, é recalcitrar contra os aguilhões a todo momento. É um ensinamento incrível, né? Essa obra como um todo, ela é realmente de muita... É uma que tem que ler todo ano, né? Puxa, tem que ler e reler para ir a fundo, para estudar, para fazer essa reflexão com o nosso dia a dia, igual você falou várias vezes hoje, sobre esses exemplos do cotidiano, que são muito bons para a gente aplicar, né? A gente fala de legado de Paulo e Estevão, desses personagens,
a gente concluir, eu acho que assim, Estevão, esse fortalecimento espiritual, essa religiosidade, essa confiança inabalável na vontade suprema, né, de Deus, e de Paulo como, né, o percussor da mediunidade com Jesus e dessa vivência prática do Evangelho de forma simples, sem grandes acontecimentos, né? Ele era formiguinha operária. Cada dia ele colocava um pouquinho incansavelmente. Ele não se preocupou em curar milhares de doentes e alimentar milhares de famintos. Não, ele se dedicou todo dia um pouquinho. Eu acho que isso é um outro grande legado que ele deixa pra gente. Vários, né? Vários legados mesmo. E uma coisa interessante também, às vezes Paulo viajava quilômetros a pé, né? Fazia lá para chegar lá e conversar, e às vezes ele dava por feliz por ter fundado um grupinho religioso ali, ou ter convertido uma única pessoa. Né? Imagina você viajar quilômetros sem saber o que você vai encontrar por uma só pessoa. E Jesus fazia muito isso, né? Jesus tinha preocupação de um em um. E quando convertia de fato, quando modificava o coração de fato, te via que aquilo era para sempre. Exatamente. Maravilhoso, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Acho que foi ótimo o bate-papo. Estendo o convite para outros, faremos outros, com certeza. É sempre bom conversar com você, e você também com seus estudos e conhecimentos poder divulgar tão boas interpretações e mensagens no canal. E aqui a nossa parte que a gente consegue fazer e que Deus agora encarregue de atingir aos lares e aos corações que precisam. Pegando o exemplo de Paulo, né, Thales? Primeiramente agradecendo também o convite. Foi muito gostoso e passa muito rápido o tempo mesmo. Eu pegando toda essa questão do exemplo, se esse nosso bate-papo servir para consolar um só coração, para fazer com que uma pessoa reflita, valeu a pena. Ótimo. Né? Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez. Pessoal do canal, obrigado. Semana que vem a gente posta mais um vídeo. E não esqueça de curtir nosso canal, compartilhar, divulgar, repartir com as pessoas, para que possa não só nos fazer bem, mas fazer bem à maioria das pessoas. Um beijo no coração de todos. Até a próxima semana.